Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm ficado em dúvida e como é um assunto que está sendo muito divulgado, muito falado, eu acho super importante a gente trazer aqui no canal. E o assunto é metilfolato. O que seria isso? Muitas pessoas já ouviram falar do ácido fólico, né, ou do folato. As gestantes são as que mais ouvem falar, né? Porque é muito comum durante o período pré-natal, até mesmo antes da pessoa engravidar, que seja indicada a suplementação com ácido fólico. O grande problema é que um número significativo da população tem uma alteração genética que faz com que o ácido fólico não seja absorvido da maneira adequada. Isso acontece porque a gente tem uma enzima, que é uma molécula, que ela tem um papel muito importante na nossa célula, e essa enzima, ela, por causa dessa variação genética, ela acaba não funcionando muito bem. O nome dessa enzima é MTHFR. É um nome bem longo, bem difícil de falar, mas ela significa a metil tetrahidrofolato redutase e ela é essencial para vários processos dentro da nossa célula. O mais importante é o reparo de DNA e depois o processo de metilação. Então a gente sabe que muitos genes eles podem ser ligados ou desligados de acordo com alguns hábitos e estilos de vida. E esse processo ele ocorre através de diversas reações químicas e uma delas é o processo de metilação. E aí que entra o famoso metilfolato. Nós precisamos do metilfolato na nossa célula para realizar esse processo de metilação. Então, quando eu quero silenciar algum gene, eu necessito dessa enzima funcionando bem para que todo esse processo possa ser realizado da maneira adequada. E outro processo muito importante que o metilfolato é fundamental é o processo de reparo de DNA. Então, todos os dias nós estamos expostos a diversas agressões ambientais, né? Desde raios ultravioleta, poluição, estresse, enfim, é uma infinidade de fatores que acabam fazendo com que as nossas células sofram um dano no nosso DNA. Mas não se assustem, porque o nosso organismo ele consegue reparar esse DNA com uma ferramenta fantástica. E para isso a gente precisa do metilfolato. Então, quando eu tomo um comprimido de ácido fólico ou quando eu me alimento de alimentos que contêm ácido fólico, a minha célula transforma esse ácido fólico em metilfolato, que vai exercer todas essas coisas fantásticas que eu mencionei para vocês. Só que como algumas pessoas têm essa variação, elas não conseguem fazer essa transformação. E por isso é necessário toda uma suplementação diferenciada. Essa alteração ela acaba aumentando o risco de determinados tipos de câncer, depressão, enxaqueca, doenças cardiovasculares, a própria dificuldade de engravidar. Então é muito importante que a pessoa tenha essa suplementação adequada para não sofrer as consequências de doença. Mas nem todo mundo necessita dessa suplementação. Então, as pessoas que não têm essa variação, elas não têm tendência a ter uma deficiência do metilfolato se elas se alimentarem da maneira adequada. E se suplementarem de uma maneira excessiva, sem necessidade, elas podem ter alguns efeitos colaterais. Até mesmo uma enxaqueca, enfim, enjoo, algumas alterações. Por que isso acontece? Porque se eu forneço metilfolato de maneira excessiva para o meu organismo, eu posso fazer uma hipermetilação. E essa hipermetilação pode ter consequências que não são tão boas assim para o organismo. A ciência ainda está tentando entender um pouco melhor quais são essas consequências, mas é sempre bom que a suplementação não ocorra caso realmente não haja necessidade e a pessoa não tenha nenhum tipo de deficiência. Se ela não tem essa alteração, basta ela se alimentar da maneira adequada, se cuidar, que ela não vai ter esse risco, né, para todas essas doenças aumentando. E hoje, a única forma de você ter certeza se você tem essa variação ou não e se você precisa ou não de uma suplementação é através da análise
de DNA. Então, através da identificação genética dessa variante, você consegue saber de maneira precisa se você tem risco de deficiência de metilfolato ou não, e se você tem necessidade de algum tipo de suplementação ou não. Se você se interessou e se identificou com alguma dessas questões, essa análise genética é um investimento para a vida. Através dela, você vai poder entender exatamente como funciona o seu organismo e fazer as melhores escolhas para a sua saúde. Não deixe de conhecer o seu DNA. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, faça novas sugestões. Nós temos outros vídeos que também vão tratar de vários assuntos relacionados à saúde, alimentação e bem-estar. E não se esqueça de visitar o nosso site, onde nós teremos muitas informações a mais também.